Boa tarde a todos. Está no ar uma edição especial do nosso jornal acadêmico. Hoje vamos viajar até o norte de Minas Gerais para entender a fundo a geologia, a evolução e a importância de um dos complexos paleológicos mais imponentes do mundo, as cavernas do Vale do Peruaçu. Mas antes de analisarmos a região, precisamos compreender o que é cientificamente uma caverna. Trata-se de uma cavidade natural formada no interior de rochas, geralmente abaixo da superfície terrestre, apresentando diferentes tamanhos, galerias e salões subterrâneos. Mais do que estruturas impressionantes, as cavernas são fundamentais para a preservação da biodiversidade, servindo de abrigo para diversas espécies, além de guardarem registros geológicos e históricos cruciais para o estudo do passado da Terra. A maioria dessas cavidades se forma pela ação da água sobre as rochas ao longo de milhares ou milhões de anos. A água da chuva se infiltra no solo e, ao entrar em contato com o gás carbônico do ambiente, torna-se levemente ácida. Quando essas águas atravessam fissuras em rochas solúveis, como o calcário, ela dissolve lentamente os minerais, ampliando as aberturas até gerar grandes cavernas. Para que esse processo ocorra, o ambiente precisa reunir condições essenciais: a presença de rochas suscetíveis à dissolução, como o calcário, o mármore ou o gesso, a presença constante de água, fraturas na estrutura rochosa e, claro, o fator tempo. E para entendermos como todas essas condições geológicas se aplicam perfeitamente ao cenário norte-mineiro, eu chamo agora a nossa correspondente Thalita, que traz as informações sobre a localização e o contexto geotectônico do Peruaçu. É com você, Thalita. Olá, Ana. Olá a todos. É um prazer falar sobre essa região que é uma verdadeira joia da geologia nacional. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu fica localizado bem no norte de Minas Gerais, abrangendo os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões. Do ponto de vista geotectônico, a região está inserida em uma estrutura de extrema importância, o Cráton do São Francisco, uma porção muito antiga e estável da crosta terrestre brasileira. Foi justamente a estabilidade dessa área que permitiu que a ação da água esculpisse as rochas calcárias ao longo de milhões de anos, originando esse relevo kárstico monumental. Falando mais especificamente sobre a geologia local, ali predominam as rochas calcárias do famoso grupo Bambuí, que se formaram há cerca de 600 milhões de anos, no Neoproterozoico. A dissolução química contínua dessas rochas gerou não apenas as grandes grutas e cavernas, mas também uma variedade impressionante de espeleotemas, como as estalactites e estalagmites. Tudo isso faz parte do Peruaçu, um dos patrimônios geológicos mais importantes do nosso país. E para nos mostrar como toda essa riqueza geológica se transforma em valor científico e reconhecimento internacional, eu chamo agora a nossa especialista Lani. É com você. Obrigada, Thalita. Olá a todos. De fato, essa imponência geológica do Grupo Bambuí faz com que o Vale do Peruaçu seja considerado um verdadeiro laboratório natural ativo, com uma relevância científica que ultrapassa as fronteiras do Brasil. Na área da arqueologia, pesquisas realizadas desde a década de 1980 pela UFMG, em parceria com equipes francesas, revelaram vestígios humanos impressionantes de cerca de 13 mil anos. Foram encontrados instrumentos de pedra, sepultamentos e fogueiras antigas que ajudaram a ciência a entender a ocupação das Américas. Além disso, a estabilidade do microclima dessas cavernas funciona como um arquivo perfeito para a paleoclimatologia e a geomorfologia, preservando fósseis e depósitos minerais, que revelam as mudanças climáticas do planeta. Mas o Peruaçu também impressiona pelos olhos do turismo sustentável e do ecoturismo. O grande destaque da região é a Gruta do Janelão, famosa por seus salões que superam 100 metros de altura. É lá dentro que encontramos a famosa Perna da Bailarina, uma estalactite de aproximadamente 28 metros de comprimento, considerada a maior do mundo. Esse fluxo de turismo científico gera emprego, renda e desenvolvimento sustentável para as comunidades locais. E todo esse valor universal excepcional foi consagrado recentemente. Em julho de 2025, o Cânion e o Parque Nacional do Peruaçu foram oficialmente declarados pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade. Esse título chancela internacionalmente a necessidade de preservação da região e abre portas para novas pesquisas globais. E para falar sobre como funciona essa preservação na prática e os órgãos envolvidos, eu passo a palavra para a Dani. É com você, Daniele.
Muito obrigada, Alane. Olá a todos. Como vimos, um patrimônio dessa magnitude, que agora é oficialmente Patrimônio da Humanidade, existe uma estrutura de proteção extremamente rigorosa para garantir que a atividade humana não destrua esses registros geológicos e arqueológicos. O território do Peruaçu está protegido sob a categoria de Parque Nacional, que é uma unidade de conservação de proteção integral. O principal órgão responsável por sua gestão e fiscalização em âmbito federal é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, atuando também em parceria com órgãos estaduais, como o IF, Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Mas como esses órgãos realizam essa preservação na prática? Tudo é regido por um documento técnico chamado Plano de Manejo Espeleológico, e é ele que estabelece a capacidade de carga das cavernas, ou seja, o limite máximo de visitantes por dia, para não alterar o microclima, a umidade e as temperaturas das grutas. Além disso, os órgãos promovem o cercamento de áreas vulneráveis, a instalação de passarelas suspensas para evitar o pisoteamento do solo e o monitoramento constante contra vandalismos nas pinturas rupestres e impactos na bacia hidrográfica do rio Peruaçu. Compreender a geologia do Grupo Bambuí e os processos nos dá a exata noção da responsabilidade que temos, como futuros geólogos, na preservação e gestão sustentável do patrimônio espeleológico nacional. Esta foi a nossa edição especial sobre o Vale do Peruaçu. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Oi pessoal, se vocês chegaram até aqui, espero que tenham gostado do nosso trabalho. Mas, como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um lugar muito rico em história, natureza e arqueologia, ainda ficou muita coisa de fora. Então agora eu vou apresentar um pouco mais sobre algumas das principais grutas e atrações do parque, mostrando o que torna cada uma delas tão especial. Começando pela Gruta do Janelão, que é considerado o principal atrativo do parque. É uma caverna impressionante, com salões enormes, paredões cobertos por pinturas rupestres e formações rochosas gigantes. O grande destaque é a Perna da Bailarina, considerada a maior estalactite do mundo. A trilha até ela tem quase 5 km e de volta, e leva cerca de 5 horas e meia e possui dificuldade semi-pesada. Além de beleza natural, é um lugar onde a geologia e a história humana se encontram. Outra atração muito famosa é a Lapa Bonita, uma das cavernas mais bonitas e ornamentadas do parque. Ela é a única totalmente escura aberta para visitação, proporcionando uma experiência bem diferente. Lá é possível observar os diversos tipos de espeleotemas, como estalactites, estalagmites, colunas e formações muito delicadas. Um dos espaços mais conhecidos é o Salão Vermelho, que reúne esse nome por conta da cor avermelhada dos sedimentos presentes no chão. É uma trilha mais curta e leve, ideal para quem quer conhecer uma caverna por dentro. Já a Gruta do Índio chama atenção principalmente pelas pinturas rupestres. Logo na entrada, existem grandes painéis que chegam até o teto da caverna, mostrando registros deixados pelos povos pré-históricos que viveram na região. Além disso, a trilha leva até o Mirante do Índio, de onde é possível observar a entrada da Gruta do Janelão e uma bela vista do vale. Falando em arte rupestre, outro lugar muito importante é a Lapa dos Desenhos. Como o próprio nome indica, ela abriga alguns dos painéis de pinturas pré-históricas mais impressionantes do parque. Os antigos habitantes aproveitaram os recursos naturais da região para produzir pigmentos e pintar figuras em diferentes estilos e até grandes alturas. Durante a caminhada, o visitante também passa por uma mata de galeria às margens do rio Peruaçu, que depois dá lugar à vegetação típica da mata seca. Outro ponto de grande importância histórica é a Lapa do Boquete. Esse é um dos sítios arqueológicos mais estudados do parque. Durante as pesquisas, foram encontrados sepultamentos humanos e também um silo pré-histórico, que era utilizado para armazenar alimentos. Esses achados ajudam os pesquisadores a entender melhor como viviam os povos que ocupavam o Vale do Peruaçu há milhares de anos. Para quem gosta de aventura, existe a Trilha do Arco do André. Ela é considerada uma das mais desafiadoras do parque, com cerca de 8 km de percurso e 7 horas de duração. O caminho passa por mirantes naturais, cavernas monumentais e trechos onde o rio Peruaçu atravessa o interior das cavernas, formando um espelho d'água de um verde muito bonito. Além disso, a trilha permite observar espécies de plantas e animais típicos do Cerrado e da Caatinga, incluindo algumas ameaçadas de extinção. Outra atração que exige bastante esforço físico é a Gruta do Rezar. Para chegar até ela, é preciso enfrentar mais de 500 degraus, mas a recompensa vale a pena.
A entrada da gruta impressiona pelo salão enorme, que possui cerca de 90 metros de largura e mais de 40 metros de altura. O contraste da luz entrando pela claraboia cria um cenário muito bonito, além da presença de pinturas rupestres e diversas formações rochosas. Também vale destacar a Gruta do Caboclo, conhecida por apresentar várias pinturas do chamado estilo caboclo, uma arte rupestre exclusiva do Vale do Peruaçu e identificado pela primeira vez justamente nessa região. E por fim, temos a Gruta do Carlúcio, cuja trilha passa por mirantes que permitem observar a vegetação típica da região, como cactos, mata seca e vegetação rupestre, até chegar à entrada da caverna, formada após o desabamento parcial do teto. Para visitar qualquer um desses atrativos, é obrigatório contratar um condutor credenciado pelo ICMBio, tanto para garantir a preservação do parque, quanto para oferecer mais segurança aos visitantes. Como o clima da região costuma ser muito quente e existe a presença do mosquito transmissor da leishmaniose, também é recomendado usar roupas compridas e repelentes durante toda a visita. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é muito mais do que um conjunto de cavernas. É um verdadeiro patrimônio natural, histórico e cultural do Brasil, que reúne paisagens impressionantes, registros da presença humana de milhares de anos e uma biodiversidade muito rica. Por isso, além de ser um importante destino turístico, ele também desempenha um papel fundamental na preservação da natureza e da nossa história.